Boa noite, família quadrangular, paz esteja com todos. Nosso culto de terça-feira, nosso culto online aqui pelo YouTube. Isso, terça-feira, 28 de junho, finalzinho do mês, né? Passando aqui um pouquinho das 20 horas, 8 horas da noite. Quem está nos acompanhando aí, sejam bem-vindos, boa noite. Escreve um oizinho para nós e você que está conectado. Se você puder compartilhar esse link com alguém também lá no grupo de WhatsApp da nossa igreja, né, dos grupos que nós temos, a sua família, para alguém, né, vamos compartilhar essa palavra nesse momento, nessa noite que a gente está aqui juntos, reunidos, tá bom? Eu quero só reiterar os avisos dessa semana. Quinta-feira a gente tem os dois cultos, né, de manhã e à noite, quinta, 9 horas da manhã e à noite às 20 horas, tá bom? Sábado, 2 horas, a gente tem a Célula Kids e à noite a gente tem o canal Jovem. A gente vai ter o nosso podcast, tá bom? A gente vai fazer ao vivo e também vai ser transmitido aí pelo YouTube, lá no canal do Jovens, tá bom? Domingo, primeiro domingo do mês de julho, né? 8 horas da manhã começa a reunião de oração e vai até às 12 horas, até o meio-dia. E nesse intervalo aí, às 9 horas, tem a reunião de liderança. Então, toda a liderança convocada, os irmãos aí para estar participando, porque à noite a gente tem o culto de Santa Ceia, tá bom? Às 18 horas, domingo, culto de Santa Ceia. Né? Esperamos você, a sua família, né? Chama os amigos para estarem juntos, para a gente poder ter esse momento aí da palavra de Deus, sentar à mesa com Jesus, né? Fazer isso em memória, né? Então, é isso que nós estamos fazendo, tá bom? Então, esse aí é os nossos avisos dessa semana. E para você que participou aí, esse mês de junho, nossa igreja está comemorando 35 anos, né? Nós estamos, né? E domingo tivemos a carreata, tivemos o culto à noite com um bolo. Foi uma grande festa ali, fizemos uma grande festa e eu creio que a maioria aí conseguiu participar, estar com a gente. Foi um grande culto. De manhã também foi uma grande carreata ali, andamos por boa parte ali dos bairros ali da região, com trio elétricos, carros, motos. Foi muito, muito, muito legal. E aí eu sei que a maioria que participou aqui, dos irmãos que estão aqui, foi uma grande bênção, né? Então vamos trabalhar mais um ano para que ano que vem a gente possa comemorar 36, 37 e por aí vai. Amém? Deixa eu começar aqui a palavra, né? Quero compartilhar algo e eu não sei aqui quantos gostam de filmes ou talvez até uns desenhos mais clássicos, né? Que tem uma mulher que ela quer ser a mais bonita do reino e ela tem um espelho a qual ela conversa. E aí vem aquela frase, né? Espelho, espelho meu. Esse é o tema da palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite. Espelho, espelho meu, né? Ela, naquele filme, naquele desenho, né? Virou filme, depois no desenho, existe alguém mais bela do que eu, né? Nesse desenho. E a maioria já conhece aí, sabe, esse espelho aí que conversa aí com a mulher, né? Desse desenho. Deixa eu te mostrar uma imagem. E o tema de hoje é espelho, espelho meu. Olha aqui essa imagem, que interessante. Aqui que você consegue ver. O que te chama essa atenção dessa imagem aí? Né? O que você acha que representa na realidade de muitas pessoas hoje em dia? E você já parou para pensar quem você é? Como você se vê? Agora outra pergunta. Como você acha que Deus vê você? Você se importa com a opinião dos outros? Olha que interessante nós olharmos essa imagem e pensar um pouquinho aí, né? Você acha que essa imagem representa a vida de muitas pessoas, né? Você já parou para pensar quem você é? Como você acha que Deus vê você? E você se importa com a opinião dos outros? Olha que interessante essa imagem aí.
a gente poder pensar um pouquinho e refletir nessa imagem dessa mulher olhando no espelho, né? E uma ali acusando e a outra ali triste. Com certeza a pessoa real é essa que está com a mão no rosto abaixado. E ela no espelho é ela se atacando, né? Olha que imagem interessante, né? Vamos lá? Quero compartilhar uma pequena palavra, uma meditação aqui, que nós temos nosso culto de terça-feira, espelho, espelho meu, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você vê quando você se olha no espelho? O que você vê quando você olha no espelho? Qual que é a resposta? É claro que é você mesmo. O espelho reflete a imagem ali que está na frente, né? Claro, ali, do jeito que você tiver, o espelho vai estar ali refletindo você. Agora vamos usar um pouquinho a imaginação e se o espelho refletisse não somente a nossa imagem, mas se o espelho refletisse os nossos medos, as qualidades, os sentimentos. O que apareceria no seu espelho quando você estivesse lá? Não a sua imagem física, né? Como eu estou aqui diante do celular, eu estou me vendo aqui, gravando, passando esse culto aqui. Aqui do meu lado aqui tem um espelho também, eu estou vendo o meu reflexo. Mas e se esse espelho, além de mostrar a nossa imagem física, se ela refletisse os nossos medos, qualidades, os nossos sentimentos, e ainda imaginando um pouco mais, né? E se o meu espelho falasse? Olha que interessante. Se o meu espelho falasse, o que ele falaria para você? Exatamente. Eu queria que a gente pudesse parar e pensar um pouquinho a respeito disso, né? Do espelho, espelho meu, né? Quando você se olha no espelho, se esse espelho pudesse falar, o que ele falaria? E se esse espelho, além de mostrar o nosso reflexo, né, a imagem, pudesse mostrar os nossos medos, quando você olhasse no espelho, pudesse ver ali os medos, as qualidades, os sentimentos, todo envolvido da sua vida, né? Muitas pessoas se olham no espelho e se veem ali como derrotadas, né? Como incapazes. Outras já se olham no espelho e já se veem o quê? Super valorizadas. Exatamente. Minha pergunta é, quando você se olha no espelho, como você se vê? Qual é esse reflexo seu interno que você vê? Fala pra mim. Pensa aí um pouquinho. Não precisa escrever não, mas fala pra mim assim. Conversa aqui comigo aqui, por mais que estamos separados por essa tela aqui, né, nessa terça-feira. Mas assim, pensa comigo. Como você se vê, né? Quem realmente somos, né? Quem é a pessoa do outro lado do espelho? Eu queria que a gente pudesse parar e pensar um pouquinho mesmo sobre isso, né? Quem nós somos? Quem é a outra pessoa do outro lado do espelho? Sabe, a Bíblia nos conta a história de um povo, sim, o povo de Israel, que estavam sendo massacrados pelos midianitas. Exatamente, os midianitas, nessa parte aqui do texto que a gente está lendo, eram os inimigos do povo de Israel. E por conta daquilo que eu vou falar aqui, eles estavam sendo massacrados. Então o povo de Israel estava sofrendo na mão dos seus inimigos, dos midianitas. A pergunta é, por que eles estavam sofrendo, né? Se é o povo de Deus, o povo escolhido, o povo da promessa, o povo de um Deus forte, de um Deus vivo, né? Um Deus que protege, que cuida. Por que o povo de Israel estava sendo massacrado, sofrendo, né? Por quê? Por causa dos pecados que haviam cometidos. A Bíblia fala assim, mais uma vez o povo fez aquilo que Deus desaprovava. Exatamente. Por causa dos seus pecados, exato, por causa dos seus pecados, eles foram entregues aos seus inimigos. E por conta disso, eles estavam sofrendo muito, muito, muito. E a palavra de Deus fala que a partir do momento que o povo pediu ajuda ao Senhor, eles clamaram, eles oraram ao Senhor pedindo ajuda. E o Senhor respondeu. Exatamente, aqui está uma virada de chave para nós nessa noite.
Eu não sei como está a sua vida hoje, né? Se você está passando por algum momento de dificuldade, se você está longe de Deus ou até perto da igreja, mas longe de Deus. Exatamente. Até vai na igreja, participa das atividades, mas mesmo assim está passando por alguns momentos difíceis, longe de Deus. E tem sofrido por causa do quê? Por causa dos pecados, de uma vida não transformada. E o que acontece? Há uma causa para isso. Então hoje há muitas pessoas sofrendo por conta realmente dos seus pecados, de uma vida o quê? Longe de Deus. Então tem sofrido como esse povo aqui tem sofrido. E aqui a gente vê uma chave de virada muito importante. Quando o povo clamou, quando o povo orou ao Senhor, sempre o Senhor responde. Exatamente, o Senhor responde. E aqui nessa história a gente vê que Deus responde, envia um anjo e vai falar com um jovem. E ele escolhe esse jovem para quê? Para libertar esse povo, para poder resolver o problema desse povo que estava sendo massacrado, estavam sendo ali roubados. Nossa, é uma história muito triste. E eles viveram isso por 7 anos. Demoraram 7 anos para cair a ficha daquilo que estavam vivendo. E Deus ali envia um anjo e vai falar com um jovem chamado Gideão. Exatamente, a história de um jovem chamado Gideão. Lá em Juízes, capítulo 6, versículo 12 ao 15. Olha o que diz. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu a quem está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Então a gente vê aqui que Deus, uma forma bem resumida aqui, se você quiser ler depois essa história com calma, Juízes 6, Deus vai e aparece e chama Gideão. Né? Olha o que Deus fala para Gideão. Poderoso guerreiro, vá com a força que você tem, que você vai libertar o povo. E Gideão ele responde o quê? Não, Deus, eu não posso, eu sou o menor, né? Eu sou o menos importante da minha família. Eu não tenho popularidade, eu não sou conhecido, eu não sou o maioral aqui, né? Eu não consigo, eu não vou conseguir fazer isso. Então Deus chamou Gideão e Gideão falou que ele não podia. Então, trazendo isso para nós hoje, é o que? Deus vê em nós, né, como poderosos guerreiros, né? Como pessoas fortes, corajosas, exatamente. Só que muitas vezes nós olhamos assim como Gideão e vemos como a pessoa menos importante, talvez aquele esquecido como Davi, né? Então a gente vê aqui que Deus via Gideão como um poderoso e forte guerreiro. Gideão se via como um menor e inferior. Exatamente. A questão aqui é com que olhos nós estamos vendo. Se estamos olhando para nós mesmos, dependendo das nossas forças, olhando e dependendo do que a gente pode, do que a gente consegue, né? Exatamente, a nossa visão ela é o quê? Limitada. E se pararmos ainda, olharmos e vermos as notícias do dia, dos dias que estão acontecendo, nós vemos realmente que nós não somos nada. Muitas coisas acontecendo aí de forma trágica, de forma triste, as crises acontecendo por todos os lados, por todo o mundo, né? E essa pandemia aflorou, acelerou muito uma crise que todo o mundo está vivendo, não só o Brasil, mas todo o mundo está vivendo e passando por esse momento difícil. E se nós olharmos para tudo isso, olharmos para nós depois e falar, poxa, o que vai ser da minha vida diante de tudo que está acontecendo? Cadê as promessas de Deus? Cadê o meu Deus diante de tanta notícia o quê? Ruim. Então a gente vê aqui, né, no livro de Juízes, capítulo 6, que Deus via Gideão como um poderoso, forte guerreiro. Mas Gideão se via como um menor e inferior. Por isso que eu perguntei no começo, espelho, espelho meu. Como você se vê? Você se vê com aquilo que Deus vê sobre sua vida ou você se vê como você mesmo?
sem Deus? Exatamente. Eu queria que deixasse muito pensativa essa parte para nós aqui. Quem realmente somos e quem realmente você é. A gente poder parar e pensar no espelho, espelho meu. Né? Se nosso espelho falasse, o que ele falaria sobre nós? O que ele revelaria sobre os nossos sentimentos, medos ou qualidades? Muitas pessoas se olham no espelho, assim como o Gideão, e se veem incapazes, se veem pessoas derrotadas, né? Outras já se veem supervalorizadas, mas a grande maioria, muito maioria, se veem como derrotados e incapazes. Mas o jogo virou. Sabe como que o jogo virou? O jogo virou para Gideão. Gideão, ele estava ali vivendo uma vida escondida. Depois, se você puder ler, você vai ver ali aonde o anjo encontrou Gideão e todo o desenrolar da história até chegar à vitória, né? Teve um desenrolar ali, umas conversas ali entre o anjo e Gideão, e você pode ler lá depois, tá bom? Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas o jogo virou. Quando que o jogo virou? Quando Gideão viu quem ele era em Deus. Exatamente. E ele também entendeu que como Deus o via. Então são duas coisas aqui que o jogo virou. Que a vida de Gideão virou. Para quem era o menor do seu clã, da sua família, né? Para quem não era ninguém, Gideão está falando assim, eu não sou ninguém. E Gideão viu quem ele era em Deus. E ele também viu que como Deus o via. A minha pergunta para nós nessa noite nós precisamos ver se você está vendo isso, quem você é em Deus e como Deus o vê. Isso faz toda a diferença e é o grande ponto aqui dessa chave dessa noite. Sabe, muitas vezes nós escutamos, eu não sei se você já escutou, eu já escutei já palavras, não sei se já passou por algum momento disso, e de situações de pessoas perto de nós que nos colocam para baixo, que não acreditam em nós e tudo mais. Já não sei se você já escutou palavras aí que te colocou muito para baixo, né? E seja de alguém da sua família, do seu chefe, ou na escola você escutou muito disso. Talvez você estava com alguma dificuldade ali, alguma matéria, e aquele professor ali falou muitas coisas pesadas a respeito de você. Você não vai dar certo, você não é ninguém, você é burro, sabe? Esse tipo de coisas, de palavras marcam a vida da gente. E quando vamos para a vida adulta, quando nós vamos para os desafios de verdade, nós encontramos dificuldades em vencê-lo. Porque aquelas palavras ficaram marcadas, gravadas. E exatamente por isso que nós precisamos mudar a nossa ótica e olhar como Deus vê, e não como as pessoas veem. E a sua imagem possa refletir a imagem de Jesus. E aí sim, como Gideão, você vai avançar, você vai virar o jogo e vai vencer em nome de Jesus. Quais foram as consequências dessa virada de jogo de Gideão, dessa virada de vida de Gideão? Ele foi e venceu o grande exército dos inimigos, dos midianitas. Ele venceu essa guerra, ele foi lá e venceu. E sabe qual é a novidade? Ele venceu com apenas 300 homens. Uau! A Bíblia fala que os inimigos midianitas eram como gafanhotos, não dava nem para contar, era muita gente. E ele venceu essa guerra com apenas 300 homens. Uau! E foram com as estratégias que Deus deu para ele. Exatamente. E no final ainda, eles nem precisaram lutar. Nem foi necessário lutar. Então a pergunta para nós é: como que nós queremos seguir a nossa vida? Acreditar e olhar e ver como Deus nos vê, né? E nós ali ver quem nós somos em Deus. Exatamente. O que a Bíblia diz sobre nós? Que nós somos mais do que vencedores em Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Reis e sacerdotes. Nós somos o quê? Povo escolhido. Exatamente. Em Deus, você é mais do que você imagina. Exatamente. Em Deus, você é mais do que você imagina. Você foi escolhido.
nós somos escolhidos e separados, assim como Gideão. Exatamente. Nós somos escolhidos e separados. Tem essa palavra sobre a sua vida. Você não é inferior a ninguém. Guarde muito bem essa palavra no teu coração. Não sou eu que estou falando, mas a Bíblia nos fala isso. Né? Você não é inferior a ninguém. Você tem uma identidade. Você é filho, você é filha de Deus. Então, em Deus nós somos filhos, entende? Então, nós temos uma identidade e ninguém pode tirar isso de nós. Acredite naquele que o criou e o conhece melhor do que você mesmo. Exatamente, acredite em Deus, porque Ele que nos criou, nos formou, Ele que sonhou com cada um de nós e nos conhece melhor do que nós mesmos. Exatamente. Deixa eu ler aqui uma frase aqui para você, que você possa refletir sobre isso e para a gente poder fechar a palavra dessa noite. Nunca se esqueça de como Deus o vê. Deixe de lado todo o complexo de inferioridade. Pare de se comparar com os outros. Você não precisa disso. Você foi escolhido por Deus. Você é especial e querido de Deus. Jesus deu a vida dele por você. Lembre-se de como você é especial e valioso ao ponto que Jesus deu a sua vida por você. Todo pensamento ou afirmação contrária a isso é mentira. Uau, você é especial e qualquer palavra contrária a isso é mentira. Guarde isso no teu coração, guarde isso na sua mente e que nada aí vai tirar a sua identidade. E nós vamos vencer, né? Vamos aí virar aí os dias aí agora para o segundo semestre de 2022 e eu quero falar que domingo a gente está aqui já com o nosso culto de Santa Ceia e segunda-feira começa a campanha. Exatamente, Deus nos chamou para vencer. Então, segunda-feira começa a campanha, 6 dias de clamor, exatamente. Vamos começar no culto, domingo na Santa Ceia e na segunda-feira já começa o primeiro dia. E nós vamos clamando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado a gente tem o evento de jovens e a campanha termina no domingo. Então você está mais aí que convocado para participar com a gente desses 6 dias de clamor. Exatamente, que nós vamos ter um segundo semestre abençoado por Deus, vivendo milagres, tá bom? Eu quero orar com você nessa noite e em nome de Jesus. Feche os teus olhos onde você está. Senhor Deus, me ensine a entender e viver de acordo com aquilo que o Senhor preparou e pensou para mim. Eu acredito em tudo que a Bíblia afirma sobre mim. Sou especial e alguém escolhido por Deus. Alguém que foi feito para dar certo e que é um representante de Deus na terra. Eu não sou inferior a ninguém. Eu rejeito toda mentira que me diz que nunca vai dar certo, que eu nunca vou dar certo, que eu nunca vou ser ninguém na vida. Eu sou filho escolhido de Deus, chamado por Ele para ser uma bênção. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa é a palavra nessa noite para nós. E você é filho, você é especial para Deus. Guarde muito bem essa palavra. Toda palavra contrária disso é mentira do diabo. Amém? Culto, quinta-feira, 9 horas da manhã, 20 horas, né? À noite a gente tem um culto também na igreja. Sábado, 2 horas, Célula Kids. À noite, Canal Jovem, nosso podcast. Domingo, 8 horas, reunião de oração. Vai até o meio-dia, né? O primeiro domingo. E às 9 horas, né? Nesse intervalo aí, tudo junto aí, tem reunião de liderança aí para toda a convocação dos líderes e para toda a igreja que quiser participar também. À noite, primeiro domingo de julho, exatamente. Então, nós temos o culto de Santa Ceia, tá? E na segunda, dia 4 de julho, começa a campanha 6 dias de clamor. Então, estamos aí com os dias aí empenhados aí em servir ao Senhor, em servir as pessoas. E nós temos aí um tempo de clamar ao Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos que nós vamos ter um segundo semestre mais do que abençoado, em nome de Jesus. Deus vai à nossa frente, nos dando estratégias, vencendo as guerras por nós. Amém? Beijo, um abraço, boa noite e até mais, gente. Paz, tchau, tchau.